Salve, salve! Estamos online? Fala aí, Rinaldi. Online, boa noite. Online, está chegando o áudio aí. Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Bem-vindos à Artica TV 3. Hoje é meu primeiro programa. O Rafinha geralmente faz a live com a galera aí. Mas o Rafa, essa semana, tá off. O Rafa acabou de chegar, saiu em turnê internacional. Acabou de chegar da África, ele acabou de pousar no Brasil, o Rafa, na verdade, Rafinha, deve estar online vendo a gente aí. Então vamos lá, é minha primeira vez na live aqui, espero que dê tudo certo, estou aprendendo a mexer no setup. A gente está na sala 1 da Artica, geralmente as lives que vocês acompanham é na sala do lado, na sala do Rafinha. Hoje a gente está aqui na sala 1. Convidado especial, Rinaldi Petroli, engenheiro acústico, cara que projetou essa sala aqui, projetou a sala do Rafinha. Primeiramente, a galera que tá online aí, pô, já deixa um like, sei que é chato pedir isso, mas deixa um like, não custa nada. E, pô, compartilha aí nos grupos de produção, compartilha aí pros seus amigos produtores. Porque, cara, essa live hoje é muito importante. Ela vai ficar no ar no canal aí, mas é a chance, pô, de vocês tirar dúvida pelo chat aqui. Não precisa mandar super chat, a gente não vai vender curso. Então, tipo, não tem jabá, o bagulho é porque a gente gosta mesmo. A gente gosta de falar de áudio, a gente gosta, então o Rafinha tá sempre dando workshop pra galera aí de synth, de baixo. É feito com amor, é feito com coração, a gente quer mesmo compartilhar conhecimento, né, cara? E galera, compartilha aí pros brothers, quem quer acompanhar essa live, que pode tirar a dúvida ao vivo agora. Depois o cara pode assistir a live, mas se ele tiver uma dúvida, a gente não vai ficar lá nos comentários tirando, né, mano? Então, mas assim, a gente vai ler todas as perguntas que tiver no chat depois aí. 0800, então, obrigado. Então nós temos um engenheiro acústico aqui, depois eu conto um pouco a história de como foi achar o Rinaldi, que ele é engenheiro acústico de formação, que a gente vai falar isso, para a gente fazer a acústica dessa sala, do projeto da Artica toda aqui que foi. Então, vamos lá. Cara, primeiramente, obrigado por você aceitar, disponibilizar seu tempo para estar aqui. A galera, o áudio tá massa? Dá um salve para nós no chat aí se o áudio tá massa, tá? Pô, a gente tava num estúdio de música aqui, o áudio não tiver bom, vai ficar feio. Então só dá um salve se o áudio tá ok aí. Rinaldi, fala pra nós um pouco aí, cara, quem é você, qual a sua formação, dá um breve histórico pra galera conhecer. Bom, quem é você. Eu sou Rinaldi, eu sou formado em Engenharia Acústica pela UFSM, lá em Santa Maria. Essa é a única faculdade aí do Brasil que tem esse curso como graduação. É um curso bem diferente dos outros, é uma engenharia, como todas as outras engenharias, mas tem várias coisas que a gente só aprende lá. A engenharia acústica é um campo bem grande, que abrange várias áreas aí, desde áudio e coisas bem ligadas à música, mas também tem várias coisas ligadas a edificações e vibrações e áreas mais industriais. Fala um pouquinho mais perto, a galera falou que tá mais baixo. Aí. Melhor? Pode falar até mais alto, eu acho. Os níveis estão iguais, eles falaram que o meu áudio tá um pouco melhor que o teu. Beleza. Tá ao vivo aí, galera, tá ao vivo, pode falar um pouquinho mais alto aí, né? Mas enfim, a engenharia acústica é um campo bem vasto, tem aí a famosa mandala da acústica, que a gente vê no curso, que abrange várias áreas. Eu acabei me especializando mais e trabalhando mais com essa área de acústica de salas, e aí a gente acabou aqui. Eu trabalho com acústica profissionalmente há uns 5, 6 anos. Me formei em 2019 e desde então eu estou trabalhando com isso. Quando eu me formei, eu fui fazer estágio na WSDG, que é uma empresa de acústica arquitetônica. E lá comecei a ter a chance de trabalhar com salas de controle e fazer mais trabalhos relacionados a esse tipo de coisa. E aí lá, a partir disso, a gente começou uma empresa irmã da WSDG para fazer esse tipo de projeto para outras pessoas. A gente desenvolveu tecnologia que é nossa, que a gente criou, para fazer esse tipo de trabalho, usando o conhecimento que a gente aprendeu na faculdade. E um dos grandes diferenciais aí da faculdade brasileira para faculdades de outros lugares do mundo é que, por bem ou por mal, a gente não tem recurso aqui. Saquei, só um pouquinho, cara. A galera falou que o teu áudio não tá funcionando. Fala de voz também. Teste de som. Cara, aquele no OBS tá entrando normal, né? Tá ruim mesmo, galera? Deixa eu mexer aqui. Tá, mas o teu mic tá de boa aí, mano. Era pra tá pegando normal, falei.
estou falando. Tá tudo certo. Som, teste, som. Tá ao vivo, galera. Pô, a gente testou. Tá baixo, mano. Como assim tá baixo? Pá, vamos dar um gás aqui, não tem problema, galera. Som, teste, falando, testando os níveis, melhor, pior. Comentem. E aí? Precisamos saber. Entrou? Fala aí, Folhinha. Entrei, Folhinha. Som. E aí, melhorou? E aí? Não mudou. Aumentou o meu. Muito estranho. Som, teste, som. Mas tá mostrando os níveis iguais ali mesmo, né? Agora ele... Como é que tá? Cara, o dele parece que tava saindo pelo seu, tá ligado? Pô, que estranho. Pô, mas ali não tá mostrando o nível do meu microfone. Pois é. Em cima ali. Acho que tá... Abaixo do seu, você consegue abaixar o teu e dar um ganho geral? Tá, mas tá tudo. Os dois estão no mesmo nível, cara. Isso que a gente tá achando estranho. Tá ligado na placa ali. O ganho da placa tá certinho. Os dois estão iguais. Muito que estranho. Estamos realmente ouvindo. É ao vivo, galera. É ao vivo, galera. Não, vamos dar um share nesse mic aqui, será? A gente pode dar a gente dá um share nesse aqui. Valeu, Folha. Problemas técnicos. Problemas técnicos, galera. Não, a gente tenta ligar outro mic aqui. Continua aqui, Rinaldi. Vamos lá. Melhorou? Não, melhorou. Tá vindo pelo meu. Vamos lá. Fala aí. Ok, vamos lá. Vou Bom, pegar outro mic aqui. É ao vivo, galera. é isso. Então, enquanto a gente passa aí pelos problemas técnicos, vamos fazer uma propaganda da engenharia acústica aí na nossa pausa comercial. Fala de volta da Vou falar. faculdade, mano. Fala de volta que eu acho que a galera não pegou da Vou faculdade. falar. Cara, então, a Faculdade de Engenharia Acústica, a UFSM, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é a única do Brasil que tem esse curso como graduação. É um curso de 5 anos e ele abrange todos os quesitos de engenharia normal que os cursos geralmente abrangem. E também tem bastante coisa focada em acústica, afinal, é engenharia acústica, né? E uma das partes disso é mais voltado para música. Eu acabei trabalhando com acústica de salas, e aí cá estamos aqui. Mas tem várias outras áreas de vibração, de edificações e coisas diversas relacionadas a som e vibração. Mas eu entrei no curso porque eu gosto de música, primeiramente, então eu acabei me direcionando para essa área de acústica de salas. Inclusive, quem fez a nossa conexão aí foi o professor Eric Brandão, titã da indústria. Escreveu aí o único livro de acústica de sala que eu conheço da literatura brasileira. E aí acabou fazendo essa nossa ponte. E, enfim, é um curso muito massa para quem gosta de áudio, para quem gosta de engenharia também, porque não é só áudio, tá longe de ser só áudio. Se você for só pelo áudio, você vai ter possivelmente maus momentos, mas é um curso muito massa, a gente aprende várias coisas legais relacionadas ao áudio. E depois que eu me formei, eu fui trabalhar na WZG, que é uma empresa de acústica arquitetônica que faz estúdios, faz várias coisas relacionadas à gravação de música e cria esses espaços. E trabalhei lá por um tempo, e aí a gente acabou fazendo outra empresa, irmã deles, para prestar esse tipo de serviço que a gente faz para outras empresas, que é a Red Acoustics. O que a gente desenvolveu tecnologia nossa para fazer esse tipo de coisa, para fazer projeto acústico, fazer salas, otimizar a posição dos falantes, otimizar onde você tem que sentar, otimizar todos os tratamentos acústicos da sala. E para o mal ou para o bem, o fato da Faculdade Federal Brasileira ser limitada em recursos é que a gente tem que aprender a fazer as ferramentas. Será que se a gente botar no meio aqui fica bom? Eu acho que vai ficar bom aqui. Esse mic é bom. Mas a gente vai mudando aqui de um lado pro outro esse mic. Uma pergunta ali que eu queria falar da faculdade. É a única faculdade no Brasil. Correto. E, cara, em média, quantos engenheiros acústicos se formam no Brasil hoje por ano? Que tu tem uma média, assim, tu sabe me dizer? Cara, são poucos. Acho que por ano aí dá pra dizer, num bom cenário, uns 10. Em média, talvez uns 5, 6. Não são muitos. É um curso de engenharia, né? Então tem bastante funil. Entra muita gente, geralmente sai pouca gente. É difícil, não é fácil. Os primeiros 3 anos da faculdade, especialmente em que tem a parte de engenharia mais pesada, é onde sai a maioria da galera. Leva um bom tempo até realmente entrar mais a fundo em assuntos de acústica, então isso acaba desmotivando muita gente, mas
a galera que fica no fim realmente gosta da parada. E tem ótimos profissionais aí, amigos meus que se formaram, ótimos que se formam ainda. E tem muito professor bom lá. Tem uma grade curricular muito interessante para quem gosta desse tipo de coisa. E a acústica é um campo com muito mito, né? Tipo, é complicado aprender acústica na internet porque muita coisa é baseada em conhecimento que as pessoas leem em fórum e coisas que ouvem dizer e fulano disse, mas é uma ciência, como todas as outras engenharias, e tem métricas e tem estudos sobre como a gente percebe o som e como o que a gente ouve ou deixa de ouvir e o que realmente importa para a percepção musical dentro do ambiente. E a galera que participa, que faz esse curso, a gente tinha conversado antes, né? Nem todo mundo atua na área de estúdio, né? Igual você falou, geralmente assim, sei lá, se forma 6 por ano. Mais ou menos quantos dessa galera você acha que vai trabalhar na parte de estúdio? E quem não trabalha no estúdio, no que ele pode atuar, quem se forma em engenharia acústica? Da parte de estúdio, são poucos dos colegas que acabam trabalhando. O Brasil é um mercado mais limitado para esse tipo de coisa, né? Porque equipamentos de áudio aqui são muito caros. Então, o mercado de estúdio é complicado porque a galera já gasta muito dinheiro com equipamento de áudio e acaba deixando a acústica para segunda mão, apesar de que, no fim das contas, ela acaba sendo tão importante quanto. Não adianta você ter uma caixa de 60 mil reais e você botar numa sala vazia que vai ficar ruim pelo simples fato de ser uma sala vazia e você tá tocando som lá dentro muito alto ou até muito baixo, vai ficar ruim igual. Você vai ouvir a sala junto com os falantes e não vai ouvir só os falantes, que é idealmente o que você quer, né? E da tua turma lá que se formou, quantos que você sabe que hoje atua na área de projetando estúdio, de música? Quantos se formaram e quantos estão na área? Putz, cara, da minha turma eu acho que eu entrei com uns 40, 45 e eu saí acho que com 6 no mesmo ano que eu. Dessa galera aí, felizmente 2 trabalham comigo hoje, então eu posso dizer que 2 deles trabalham projetando salas também, mas o resto geralmente trabalha ou foi fazer mestrado ou pós-graduação em algum lugar ou está trabalhando com a área de edificações, a área de acústica ambiental, mas trabalhando com a acústica de salas mesmo bem menos gente. Então acho que por isso que é tão difícil achar engenheiro acústico no Brasil, que trabalhe com engenheiro acústico mesmo. Depois a gente vai entrar no assunto de como que faz o tratamento de sala, né? Que é diferente de simplesmente projetar uma sala, deixar bonita. E caso vocês nem fazem isso, deixar bonita, vocês fazem projeto, igual a gente pode aprofundar depois. É tão difícil achar um engenheiro acústico hoje no Brasil, né, cara? Foi a história para achar vocês aí, a gente achou através do Eric. Depois a gente pode falar um pouco do Eric, que é o teu professor, né? Um cara muito sinistro. E tem uma faculdade só no Brasil. Pouca gente se forma e os caras que se formam, nem todo mundo vai trabalhar no mercado de estúdio. Exato. Né? Vai trabalhar, então, cara, igual eu te falei, é difícil tu achar salas realmente tratadas, realmente calibradas no Brasil, até pela falta de achar gente qualificada, né, cara? E diferente de fora do Brasil, por exemplo, assim, fora do Brasil tem muito engenheiro acústico, né? Você acha que o mercado fora do Brasil ele tem mais oportunidade que no Brasil? Para trabalhar com estúdio, o que você leva em consideração disso? É a capacidade econômica, é a cultura? Por que fora do Brasil tem muito mais engenheiro acústico que no Brasil? A acústica não é uma coisa que foi desenvolvida primariamente no Brasil, né? O nosso curso lá em Santa Maria, ele é relativamente novo também, né? Não tem o curso aí há 20 anos já, por exemplo. Então não é um curso muito bem estabelecido se você comparar com qualquer outro curso de engenharia tradicional, tipo engenharia civil, que está aí desde sempre, né? Então, entra muita gente, sai pouca gente e tem há pouco tempo. Então, isso naturalmente vai fazer com que no Brasil tenham poucos engenheiros acústicos de formação. Aqui em Florianópolis tem a UFSC, e a UFSC tem pós-graduação em acústica. E até então, até o curso lá em Santa Maria, o que tinha era geralmente galera que fazia engenharia mecânica ou fazia arquitetura e acabava fazendo uma especialização em acústica por aqui ou por outra universidade que oferece isso. Mas a base da literatura de acústica é de fora, né? Sim. Tanto que é por isso que o livro do Eric é tão importante, né? Porque é a primeira referência de acústica de salas que tem em português.
né? O resto tudo é em inglês. E você precisa saber inglês necessariamente fazer? Não. Vai ser muito mais difícil? Vai ser muito mais difícil e você vai ter acesso a muito menos material na prática. Certo. Então, né, isso acaba sendo um fator já natural do porquê que tem menos aqui e tem mais para fora. Aí, porque tem mais oportunidades para fora, eu diria que a cultura desse tipo de estúdio, geralmente lá fora, é já mais bem desenvolvida, porque também acaba meio que surgindo lá, né? Esse tipo de coisa. Desde, sei lá, coisas na Inglaterra com a BBC em anos 60, 70, até, tipo, Electric Plate e outras coisas. Sim. Mas, além disso, tem o fato de que equipamento de áudio no Brasil é muito caro. Né? Então é complicado. E aí a galera gasta uma grana com falante e equipamento e acaba deixando a acústica em segundo plano, mesmo sendo Deixa eu sendo uma entrar parte nesse tão assunto, igual. que acho que é o maior erro que a galera comete, né? É. Tipo, botar primeiro... Eu sempre falo pra galera a importância da acústica, né? Hoje eu tenho esses monitores, mas até depois de um tempo que o meu projeto começou a crescer, eu não investi em monitores porque eu sabia que eu não tinha acústica para aquilo, né? Então depois a gente vai entrar nesse assunto pra galera entender a importância da acústica num estúdio de música, em produção musical, né? Falando um pouco dessa literatura, como que é o nome do livro do Eric? O livro do Eric é Acústica de Salas, Projeto e Modelagem. Acho que a editora é a Blusher. Acha fácil para vender? Acha fácil para vender, se não, entre em contato com ele, eu tenho certeza que ele vai ficar mais do que feliz. Mas é difícil estar em contrato com o Eric. Galera, eu vou falar do Eric. O Eric, eu vou contar a história daqui dessa um pouco rapidamente, pra gente não estender muito a live. Quando a gente foi projetar o estúdio aqui, eu falei, não, eu vou atrás de uma engenharia acústica. E tal, e painéis ressonadores, tal. Cara, eu achei o Eric, ele é o professor do Rinaldi, que ele dá aula lá, ele tem doutorado, né? Ele escreveu esse livro. Ele é um cara que ele não projeta. Ele não projeta salas, o cara ele é um nerdzão e ele fez essa literatura, ele fez esse livro, tudo em português. E a gente conseguiu entrar em contato com ele pelo LinkedIn, cara. Eu botei meus meninos que trabalham no Vegas lá, eu falei, cara, eu preciso falar com esse cara porque esse cara aqui ele vai saber, ele vai fazer o estúdio que eu quero. E daí ele respondeu nós depois de um tempo, ele é bem low profile, né, cara? É um cara, dá pra ver que ele é focado na literatura, de dar aula. E daí ele passou o seu contato, que daí deu tudo certo, que você mora aqui em Floripa. Mas o cara é um crânio, né, mano? O cara é um gênio da acústica, assim. E pouca gente conhece, porque ele não assina tantas salas, né? Ele é mais de dar aula e escrever literatura. E vamos trazer ele aqui, cara. Pô, eu queria muito conversar um dia com ele. É muito cara. massa. E ele é um pesquisador, né? Ele é um cientista. Ele é um professor. E ser professor dá muito trabalho. E ele como professor do curso e ocupando a posição que ele ocupa, ele tem muita responsabilidade. Sim. Então eu entendo por que ele demora para responder, porque claro, sim. só a demanda dos alunos ali da faculdade já é muita coisa, e pesquisa, enfim, o bicho está envolvido com muita coisa, máximo respeito. Mas é bom saber que tem um cara, pô, foda assim, no Brasil, desse nível, com um doutorado, um cara que dedicou a vida dele à acústica, né, cara, uma coisa que não é tão comum. Beleza, cara, vamos... Pô, você já sabe quem é o Rinaldi, então, tipo, ele projetou essa sala aqui, muito irado. Vamos falar direto de acústica, cara, que acho que a galera que mais quer saber aqui mesmo, falar mesmo de... A gente vai nichar bastante, que a maioria da galera que tá aqui, todo mundo é de música eletrônica, quem segue nós de música eletrônica, dicas de estúdio, e a gente vai ter várias perguntas aqui da galera já, também tem várias perguntas. A importância que você acha que hoje que é de uma acústica para um estúdio, seja ele de um home studio, seja ele de um estúdio profissional. Eu quero que você dê a sua visão sobre, sei lá, o cara compra um monitor e não trata acústica. Que você sintetize qual a importância da acústica, seja ela do mais simples num home studio, ou seja num estúdio profissional? Cara, é muito importante. A base é essa, é muito importante. Agora, o quanto você vai investir depende do quanto você quer melhorar o seu problema. Tem problemas que são muito simples e muito baratos de resolver, e tem problemas que são muito caros e muito difíceis de resolver. Por vezes, eles são os mais importantes. Então, se você comprar um monitor e botar numa sala vazia, você vai ouvir problemas. Você vai ouvir sua sala, você vai ouvir problemas de cancelamento, você vai ouvir flood, você vai ouvir vários problemas. Talvez você nem saiba que você está ouvindo isso, mas quando você entrar num ambiente tratado e perceber como é para ser a parada, você vai ver o tamanho do pepino. E dá para resolver muita coisa com pouco. Você consegue resolver, tipo, boa parte dos problemas mais básicos com só alguns painéis de lã bem posicionados, assim, um pouco de conhecimento básico
sobre como posicionar as coisas. Mas aí se você, especialmente na música eletrônica, que tem muito grave, e tem grave o tempo todo, é difícil lidar com baixas frequências, porque baixa frequência exige geralmente bastante espaço e bastante tratamento. Os problemas, vamos dizer assim, no ramo, por exemplo, música eletrônica, que a maioria da galera tá aqui, que a gente trabalha também. Até que frequência tu acha que é, entre aspas, fácil controlar? Hoje, assim, por exemplo, se com um estúdio em casa com material poroso, com esses painéis que tu acha no Mercado Livre, até que frequência, um range de frequência que tu acha, ó, dessa frequência até frequência você consegue fazer um tratamento legal em casa? Cara, eu acho que de 1K pra cima, talvez até uns 500 Hz, se você for um pouco mais generoso na LAN, assim, você consegue controlar reflexões, você consegue cancelar qualquer flutter que tem na sala, você consegue controlar bastante seu tempo de reverberação em média alta. E isso geralmente é o painel que a galera mais vende, que é o painel de lã de PET, de lã de rocha, de lã de vidro com tecido na frente. Só que isso só funciona até uns 500 Hz. De 500 para baixo já vira problema. Vira problema. E assim, você consegue absorver isso com lã? Consegue. Mas tem que ser muito grosso, e mesmo se for muito grosso, você não vai absorver menos de 100 Hz com isso. Então, o que o pessoal vende aí como best trap, para botar em quina, quando é geralmente só lã, não vai absorver vai isso. começar as perguntas idiotas agora, umas perguntas bobas ali. Não, galera, faz parte. Não existe pergunta boba. Não existe pergunta Best boba. Trap, vamos lá, no Mercado Livre, por exemplo, tem aquelas espumas de canto lá, vendido como armadilha de grave e tal. Aquilo ali cancela a frequência baixa? Cara, não. Não. Mas depende do que a coisa é. Geralmente é uma espuma grossa, né? É essa espuma preta ou é um painel de tecido com um monte de lã de rocha dentro. Não, mas tem umas que é só espuma mesmo, um quadradinho de espuma, que vende como Best Trap. Aquilo ali não funciona. Pra grave, nada. Não funciona. Mesmo se eu quebrar um canto, porque tipo tinha aquele mito, funciona. não, quebra aquele canto que ele vai cortar tantos hertz de frequência baixa. Não funciona. Não. Não Ele gasta vai estar dinheiro. pegando de 500 pra cima. Assim, vai pegar um pouco menos frequência, um pouco mais baixo em frequência se for mais grosso, se você tiver uma coisa de 40 centímetros, talvez você consiga chegar um pouquinho em 100 Hz, talvez. É o melhor jeito de resolver isso? De longe, não. E o problema é que você está absorvendo muito mais média e alta do que você está absorvendo grave. Então você está tratando muito outra coisa com o material errado e no lugar errado para aquele material. Porque espuma é um absorvedor de velocidade de partícula, não um absorvedor de pressão. Um absorvedor de pressão é o que a galera bota nas quinas porque a pressão é mais alta nas quinas. Você está pegando uma coisa que não é para absorver pressão, não é para absorver grave e está colocando no lugar errado. E a galera vende porque é barato. E tem muito marketing de pro áudio aí envolvido há muitos anos criando esse mito. Então é uma coisa que está muito enraizada. Aquele rolê, por exemplo, de tu fazer... Eu tinha um Best Trap, por exemplo, no meu estúdio, que a gente tinha assim, não, você tem que fazer uma camada de triangular de lã de PET de densidade 60 e quanto mais grossa, mais grave pega. Isso é mito. Assim, não, do jeito que você falou não é necessariamente mentira, mas vai ser mais grave quanto mais grave for, sim, mas você nunca vai pegar abaixo de 70 Hz com essa lã. Uma hora ela vai parar de funcionar e só não vai absorver. E vai matando mais frequência alta. Vai matando mais frequência alta. Então você tá tipo, cada vez mais absorvendo média alta e por vezes absorvendo um pouquinho de grave. E vai matando a tua sala. Exato. Então você vai ficar com uma sala que só vai ficar sobrando grave e todo o resto vai ficar muito morto. Então o problema de grave que você tinha antes, você vai acabar percebendo ele muito mais do que você percebia antes, porque tá só ele que tá sobrando. Entendi. E você tá tapando todas as oportunidades que você tem de botar um tratamento correto ali. Eu acho que esses tratamentos que a gente faz caseiros, que a maioria da galera faz, até por falta de conhecimento, ou um pouco de conhecimento que a gente acha na internet, é que você tem uma sala que é ruim, você bota um Best Trap lá, que você acha que está pegando grave, né? Você bota um painel nas primeiras reflexões, realmente você para com o tempo de reverberação, né? Tu controla a tua reverberação, muito igual você falou, de 500 para cima, Correto. Pega um pouco dos coisas, então você chega lá, você fala no estúdio, acabou a reverberação, você bate a palma, pô, não, agora meu estúdio tá top. E acho que até a tua imagem estéreo no teu monitor fica Sim, melhor, com né? certeza. Mas vai continuar problema de 100 para baixo ali no...
E esse é o que é mais difícil de resolver, porque o jeito que a gente lida com isso geralmente é fazendo ressonadores, né? Ressonadores... Isso que era a pergunta da galera. E aí, daí agora entra a parte complicada. O que resolve isso? Ressonadores. Assim, existem best traps que funcionam? Existem, mas eles são poucos e são raros de achar coisas realmente funcionam. Mas tem galera que faz os designs com membrana, arrojados, e coisas mais complexas, com perfurações, e enfim... Funciona. É difícil de fazer, é muito difícil de fazer. Você vai acertar se você não souber o que você está fazendo? Não. Você vai acertar se você souber o que você está fazendo? Talvez não também, porque a membrana é uma coisa muito difícil de prever como ela vai funcionar na verdade. Posso fazer uma pergunta polêmica? Pode. No Mercado Livre tem vários best traps que falam que são ressonadores e tal, e baratos. Qual a chance daquilo ali, realmente, sendo sincero, ser eficaz e resolver o problema do estúdio? Eu não trabalho com chance. Se não me der um dado de absorção medido que parece de verdade, eu não acredito, nem olho para aquele produto. Entendi. Então, essa é a primeira dica que eu dou para todo mundo que queira fazer qualquer coisa por conta pro seu estúdio. Se ninguém tá te dando dado do que aquela coisa faz, medido em um lugar acreditado, que siga normas padronizadas de como medir as coisas, é furada. Mas, por exemplo, alguns best traps até que eu vejo para vender na internet, assim, de modos aleatórios, e eu digo até suspeitos de venda, eles dão uns dados, né? Esse aqui ele é para tantos hertz, ou ele é tantos hertz. É possível, então, você fazer um painel ressonador e botar para vender que ele realmente trabalhe naquela frequência? Com certeza. Tanto que na sua sala aqui a gente fez vários ressonadores, e aí eles são vários em frequências diferentes, e eles todos funcionaram, né? Então, o projeto do ressonador não é complicado, né? Você pode fazer um ressonador para 60 Hz, você pode fazer um ressonador para 90 Hz, e não é complicado. E geralmente a maioria deles são uma caixa com lã dentro, por vezes ar, geralmente grosso, com perfurações ou ripas na frente, que nem tem ali, que nem tem atrás de vários desses painéis com tecido. É geralmente isso, perfuração ou ripa. Tem gente que faz membrana também, aí entra naquele problema de ser um pouco mais difícil de prever, mas você consegue fazer esses ressonadores sem muito trabalho se você usar o método correto para calcular essas coisas. Acho que, falando um pouco do teu serviço, primeiramente, eu queria... Tu consegue explicar para nós de uma forma didática como funciona um ressonador, assim, para a galera entender mais ou menos a mecânica por trás dele, a engenharia por trás de um ressonador, como que ele controla esses graves? Porque o que a gente entende de best trap, a maioria da galera que eu entendia, hoje eu entendo, né, depois de a gente conversar bastante, tu me explicar a parte da engenharia, é quebrar um canto, encher, entupir ele de lã, que ali vai pegar, quanto mais lã tu botar, mais frequência baixa pega. Esse é que eu entendi. Mas qual que é a engenharia por trás de um ressonador? Cara, é muito simples, na real. Todo mundo já fez o clássico movimento de pegar uma garrafa de cerveja vazia ou uma garrafinha d'água vazia e assoprar. E ela te devolve uma nota, né? Isso é um ressonador. Isso é o que a gente chama aí na engenharia acústica de um ressonador de Helmholtz. Esses ressonadores que a gente faz aqui é essencialmente isso, só que com material absortivo dentro. Então a gente faz uma caixa com um volume definido, e esse volume vai determinar a frequência que aquilo ali vai ressoar, e você coloca uma lã dentro dele para ela absorver aquele som, né? Então você não vai ouvir a caixa vibrando do jeito que você ouve nesse exemplo da garrafa. Então você define a nota que ele vai ressoar e você absorve a energia que entra nele. E aí você consegue fazer variando a profundidade das coisas ou a abertura do bocal, em qual frequência você vai atingir. Ali de fundo é um ressonador aqui, né? É um ressonador aquele aí no caso, então. Sim, a vasta maioria das coisas aqui são ressonadores. Aqui a galera não consegue ver porque tem os tecidos, galera. Os tecidos, Eles não são absorvidores. Aqui a gente botou o tecido para dar acabamento, senão eles ficariam com ripa, com... Ali acho que tem uns com furo, né? Tem uns furinhos. Tem com furos nas quinas. Isso aqui é umas ripas, daí aquela é de 5 centímetros, ao rodapé aqui é umas ripas, tipo... Então, a engenharia, no caso, é a porcentagem de ar que passa e volta, né? Tipo, tem uma porcentagem de reflexão, uma porcentagem de absorção que você demora 5 anos para fazer a faculdade, para aprender a fazer esse cálculo. E o cálculo em si não é extremamente complicado. Imagina que não deve ser complicado. Pô. No escopo das coisas, não é uma das coisas mais complicadas que a gente aprende a fazer.
E aqui nessa sala tem todos os exemplos, né? Tem ressonadores ripados, tem atrás daqueles nas quinas ali perfurados, que são madeira perfurada direto. Esses angulados aqui no canto, a gente tem ressonadores perfurados com poroso na frente, então eles ressoam em baixa frequência, mas eles também têm absorção de média e alta na frente. Certo. Né? Então dá para fazer muita coisa com uma mecânica muito simples. Isso é barato? Não necessariamente, porque tem bastante madeira envolvida. Veio um pouco, barato. E tem bastante perfuração, né? Que envolve fazer essa perfuração, e isso geralmente toma tempo e acaba... Queria agradecer ao Grindr, né? Ao James, Gigante. obrigado por abraçar essa loucura. A gente está levando, por exemplo, falando do estúdio aqui, a gente entrou num nível de complexibilidade grande dessa acústica, porque a gente não resolveu o problema. A gente fez essa sala do zero, né? Quando a gente entrou em contato, essa sala estava do zero, então a gente projetou ela do zero. Então aqui no caso, o teu trabalho foi deixar a sala linear o mais possível, então é a combinação. Não adianta simplesmente, então, se eu estiver falando errado alguma bosta, aí você me corrija. Não adianta botar assim, beleza, vou botar um painel de 50 Hz aqui, um de 80 aqui, um de 70 aqui, eu pego todas as coisas. Tu fez um cálculo, né? Tem um software que porque um painel acaba interferindo no outro, no caso daí, né? Como que é esse rolê? Como a gente posiciona os painéis é uma das grandes questões. E isso é especialmente difícil em salas pequenas. Porque assim como o painel ressoa, esses ressonadores têm a ressonância deles, a sala também tem a ressonância dela, né? Então você tem a dimensão aqui da profundidade da sala, da largura e da altura. Vai ter várias ressonâncias aqui e em combinações dessas dimensões. E você está ouvindo aqui num lugar em que as caixas estão excitando a sala de um lugar. Então, o que você está ouvindo é uma combinação dos modos da sua sala, que são essas ressonâncias baseadas nas dimensões, onde as suas caixas estão excitando esses modos e os modos que você está ouvindo aqui. Né? Então, a minha sala tem dimensão tal, assim, assim, assado, eu vou ter essa ressonância, eu preciso desse painel nessa e nessa frequência, vai resolver meu problema. Eu adoraria que fosse tão simples, mas infelizmente não é. Porque não necessariamente se você botar esse painel ali no canto, vai melhorar aqui onde você está, ou inclusive vai melhorar aqui sem piorar em outra frequência. Então esse é o jogo todo. E o jeito que a gente chega nessa resposta é simulando isso numericamente, fazendo um modelo de baixa frequência, usando a impedância complexa desses tratamentos, que é o número que gera o coeficiente de absorção que a galera vê aí quando tem dado das coisas, e fazendo essa simulação bem focada para isso. E aí a gente testa diferentes posições de diferentes absorvedores para ver qual que acaba funcionando melhor nessa posição. E esse, inclusive, essa é a nossa tecnologia. A gente fez um sistema para otimizar isso e otimizar onde cada um desses absorvedores vai e qual desses absorvedores vai em cada lugar, para aqui nessa posição de mixagem, nessa área que você vai ficar ouvindo, ficar o melhor possível e acertar todos os parâmetros da sala ao mesmo tempo. A gente quer uma resposta de baixa flat ou relativamente flat. A gente quer tempo de reverberação de média e alta relativamente baixo. A gente quer tempo de reverberação em baixa frequência, que é diferente e é bem mais difícil de controlar. Que é mais complexo, né? Bem baixo, que esse é um problema bem grande. A gente quer eliminar todos os flutters e a gente quer controlar reflexões fortes de primeira ordem. A gente quer fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então é uma sinuca de bico muito grande. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. E é um quebra-cabeça com muitas variáveis ao mesmo tempo. Então, o nosso approach para resolver isso é deixar um computador rodando, fazendo 3, 4 mil tentativas até achar a melhor solução possível para esse caso. E eu fiz isso na mão por muito tempo. Entendi. É muito difícil, cara. Você não consegue fazer mais de 150 tentativas num dia, assim, porque é um cálculo demorado. Você gasta todas as ideias que você tem e por vezes você não chega numa solução, porque é difícil. É difícil. É um jogo muito curto. Porque você resolve 50, daí você estraga Exato. 70, daí resolve os 70, daí estraga Exatamente. o 45. Aí, no caso de você cria... Eu lembro que você falou que o teu computador ficava a noite toda fritando, Exatamente. daí ele mostrava, beleza, essa aqui é a melhor combinação. Daí ali você volta pra parte manual, fazer os cálculos e tal. Irado, mano, irado mesmo, porque o resultado foi muito louco. Você lembra quanto que ficou a reverberação nas baixas frequências aqui no estúdio, na medição que a gente fez? Cara, eu acho que em 30 Hz está em 0.6 segundos. E aí vai descendo, e aí já chega em 80 Hz, está 0.2 e segue 0.2 Segue 0.2 tudo. até o fim.
É 0,2 segundos. 0,2 segundos, exato. É um ouvido humano não... Em baixas frequências a gente deixa de ouvir essas ressonâncias de baixa frequência em 30 Hz em mais ou menos uns 0,9 segundos, que já é bem difícil de chegar, precisa de muita absorção para chegar em 0,9. E aí isso vai ficando... 1,9 já é difícil. Aqui 0,9. 0,9. E aqui chegou a 0,2. Aqui chegou a 0,6 em 30 Hz e acima disso em 0,2. E esse nível de percepção ele vai diminuindo com a frequência, né? Então é um pouco mais alto em baixíssimas frequências, tipo em 30 Hz, e ali em 60 e 80 ele já fica um pouco mais baixo, mais para 0,2, 0,3. Entendi. Tu acha que num estúdio já de home studio de qualidade... de home studio mesmo, sem um gasto muito grande assim, qual um tempo de reverberação que tu acha ok, assim? Cara, acima de 500 Hz você consegue chegar em 0,2, 0,3 sem muito esforço. Não precisa... A merda sempre é de 500 para baixo. Exato. E é muito difícil porque você precisa de muito tratamento para baixar isso. Porque é aí que você tem as ressonâncias da sala. E tu não vai ouvir batendo palma? Não vai ouvir batendo palma, mas se você botar se você pegar um baixo elétrico e você soltar um Mi, você vai ouvir aquela frequência ressonando quando parar a nota. E você ouve a sala. Aí o problema é que você toca um Mi, depois você toca um Fá, daí as duas vão se embolar e daí começa a criar aquela montoeira de embolo, é aquilo que você não ouve mais nada e você toma uma decisão errada na mixagem, é isso? E geralmente o que acontece é que a amplitude das notas, o volume que você percebe elas em baixa frequência é muito mais alto do que as média graves. Então você acha que o seu grave está muito mais alto do que ele realmente está, porque a sala amplifica o que você toca nela. Daí a gente entra num assunto que eu queria falar pra você. Quando, sendo bem sincero contigo, eu até falei pra você, né? Quando a acústica ficou pronta aqui, cara, eu fiquei uns 2 dias sem dormir, que eu falei, eu quero ver. Eu tava fora do país, daí eu lembro quando eu cheguei, eu falei, não, mano, daí o James veio, eu falei, James, vamos montar. E quando eu liguei, mano, a gente tem uma Core 59 aqui, o estúdio foi projetado em cima dessas caixas Core 59. Ela ela tem 2 subs de 9 polegadas, é muito grave, né? E cara, quando eu liguei, eu não ouvia os graves. É porque eu tava acostumado com as salas que era tipo PA de festa. O próprio estúdio do Rafinha, que era no centro de Floripa ali, cara, você entrava, parecia um PA de festa. Tinha o gravizão. Aí eu cheguei aqui e falei, cara, não tem grave. Só que tinha o grave, só que agora eu ouvia tudo linear. Então eu não ouvia mais grave do que médio, eu não ouvia mais médio. Finalmente eu ouvia uma sala linear. Aí hoje eu entendi como que é uma sala linear. Até quando eu entro num estúdio agora eu vejo aquele boostzão. Então esse gravizão que a gente ouve num estúdio é somas, o que é? É ressonância? É a ressonância amplificando a nota que está sendo tocada. Então ela está fazendo ela soar mais alto do que ela realmente é na mix da pessoa. E os seus falantes, eles são bem flat. Eles são tão flat que eles têm até um pouco menos de grave do que eu esperava ter. Isso é interessante, é uma escolha do fabricante. Mas eles são realmente com bem pouco grave. Os falantes ali no estúdio do Rafinha, por exemplo, já tem muito mais energia em 30 Hz do que o seu tem. Então, o falante, nesse caso, faz muita diferença. Mas, botando aqui com o sub e equalizando, fica flat. E é realmente um baque você aprender a ouvir isso, né? Porque é comum você estar acostumado a ouvir muito mais grave do que passei 15 anos mixando numa sala ruim, né? Você chega numa sala boa, você fala, pô, mas cadê o grave? Mas, na real, tu não tá ouvindo grave, né? Então, por isso, tomava muita decisão errada. Porque ele falava assim, não, agora o grave tá bom. Aí você chegava na festa e falava, pô, mano, mas... cadê o grave que tava no estúdio? Na real, tu não tava grave, tava só... Você tá ouvindo a ressonância da sala, você tá ouvindo a sala, não o que você tava mixando. E essa é a pira. A pira é que você quer acertar a acústica da sala para você ouvir o que você tá mixando e não o que a sala tá te dizendo. Você não quer ouvir a sala, você quer ouvir como se você estivesse sentado num campo de grama, sem nada em volta, sem nenhuma ressonância, só o som direto, ouvindo só a música de verdade, não a música mais a sala. É isso que a gente quer ouvir. Entendi. E aí a galera, eu tenho certeza que vai vir uma pergunta sobre equalização. Do Sonarworks, né? Eu já vou falar sobre isso agora. E o Sonarworks é uma ferramenta incrível, mas ele não resolve problemas no tempo, que são esses problemas de ressonância, que é a nota sobrando, você vai ter o gravão, não importa o quanto você baixa o nível, você ainda vai ter uma ressonância sobrando, porque a sala está ressoando. Ele é um equalizador, né? Ele é um equalizador, e você consegue equalizar coisas que estão sobrando com ele em nível, mas você não consegue equalizar coisas que estão sobrando no tempo, e você não consegue dar nível em coisas que não existem na sala, porque você está entre um vale entre duas frequências, ou você está posicionado num nó aqui na sala, não vai funcionar.
quando essas coisas funcionam bem, é porque eles não precisam fazer muito esforço. Porque se você tiver uma sala com uma acústica ótima e você botar isso, ele geralmente vai fazer pouca coisa, mas vai funcionar muito bem. A do Rafinha deu aquela corrigidinha. Né? Exato. E você consegue usar isso a gosto. Putz, agora eu quero um pouco mais de grave, agora eu quero um pouco menos de grave, eu quero um pouco mais de médio, eu quero um pouco Mas menos de o teu tempo médio. de reverberação, por exemplo, Não vai mudar. não vai mudar. Não vai mudar. Só para ter noção do know-how, que você pode falar disso. Você teve um contato com o pessoal da Sonoworks que você falou uma vez, não foi? Cara, eu tive um contato com ele, sim. Eu queria muito estagiar na empresa deles quando eu tava saindo da faculdade. Acabou não rolando, mas eu brinquei bastante com o software para aprender o que eles faziam. E é muito interessante o conceito, mas... Mas no fim é um equalizador, né? É um equalizador. É um equalizador muito esperto, que faz a maioria do trabalho para você usando filtros de fase mínima muito inteligentes para você, tipo, ter um bom resultado. É um linear phase ali no caso. Tipo, na maior área possível que você conseguir, que é complicado. Geralmente vai funcionar bem aqui na área de mix, ali atrás já vai soar estranho. Agora outra pergunta, e aqui agora tá na moda, vamos dizer, tá na moda os analogs, né? Que ele agora tem uns aparelhos que não é um plugin, que daí sai do teu sound card, passa por esse analog, que ele faz a correção, que promete uma correção magnífica e vai para as caixas. Você acha ele melhor ou... Cara, a filosofia no fim é a mesma. É um filtro que tá pegando e filtrando o seu sinal antes dele ir para a caixa e você tá ouvindo aqui o sinal filtrado. A diferença é que um é num plugin que você tem que desligar antes de exportar a sua track e o outro é num analog que vai estar ali ligado o tempo inteiro, só afetando o que você ouve, não o que é exportado, e você salva o seu preset, deixa ali, esquece e nunca mais mexe. A diferença é essa. No fim é um equalizador também. No fim é um equalizador. Não vai resolver problema de tempo, de reverberação. Correto. Beleza. Agora umas curiosidades, cara. Qual foi a sala mais braba que você acha que você projetou hoje? Pô, cara, eu tive a sorte de trabalhar em vários projetos legais, mas tem um projeto em Paris que a gente fez em parceria com a Mix with the Masters que foi muito legal. Chama Ruboyer, o nome do estúdio. E a sala A deles é muito massa porque eles deram liberdade de a gente fazer uns absurdos, assim, que é o tipo de ideia que às vezes... Deram liberdade e deram orçamento? Exato. E, tipo, algumas das ideias lá são o tipo de coisa que você pensa, putz, seria muito massa se desse pra fazer, mas ninguém vai pilhar, mas eles pilharam. Então, pô, lá é um estúdio que eles usam para fazer masterclasses de mixagem. Então, é um estúdio que a gente tinha que pensar tanto na posição de mixagem quanto na posição de vários alunos atrás. E, além disso, essa sala... por um milagre da engenharia, o console gigantesco que tem entra no chão. Caralho. E todos os equipamentos somem e vira uma live room pra galera gravar. Então é uma sala com vários usos, é uma sala grande e é uma sala que a gente teve a oportunidade de fazer muita coisa e testar muita coisa diferente. Como é o nome da sala? É Ruboyer. Galera, pesquisar aí. Essa aí foi a sala que o Rafinha falou que foi capa de revista? Saiu numa revista? Capa ou não saiu numa revista? O Rafa falou que ele viu numa revista essa sala. É possível. Foi em Paris. Foi em Paris. E tu foi lá pra Paris? Fui lá ouvir. É muito massa. É muito massa. É muito legal ver o projeto. Porque, pô, a gente fez vários projetos aí em outros países e nem todos a gente tem chance de ver. E esse foi um projeto especial. Com muitas coisas legais a respeito dele. Eu consegui ir lá ver tudo funcionando, assim, passar um tempo na sala, ouvir, ver se tudo deu certo. E foi muito massa. E você acaba projetando mais fora do Brasil ou no Brasil? Com certeza, fora do Brasil. Aqui no Brasil, quantas salas você projetou? Cara, no momento, 2. Essas 2 aqui? Mentira, eu projetei mais, mas elas acabaram não sendo construídas. Então essas 2 aqui foram as que foram do começo ao fim, envolvendo a gente. Rola muito da galera fazer o projeto e não executar depois? Rola. É difícil, né, cara? Porque você viu o problema de obra em primeira mão, né? Muitas coisas podem dar errado desde o começo da ideia até a execução. Seja na construção da sala, seja no problema do prédio, seja em licença para fazer o espaço comercial, seja em fazer o isolamento direito, que é difícil, em executar os tratamentos, e tudo isso custa muito dinheiro em média. E às vezes as pessoas entram no projeto sem saber a dimensão monetária do pepino e aí acaba dando ruim às vezes, infelizmente. E não é incomum isso acontecer. Mas foi numa salas então, irado. Então, mas esses caras, por exemplo, lá de Paris, lá eles foram até o final. Foram até o fim, pô. Sonho, deram um orçamento. E a Mix with the Masters é uma empresa bem grande, né? Eles estão aí,
tem bastante Sem entrar em perto. valores em euros, chegou a 1 milhão de euros? Cara, eu não sei dizer, mas é bem Mas provável. pelo teu cálculo passou de é 1 milhão bem- de euros. Assim, eu não fiz nenhum cálculo de Sim. quanto foi Mas esse projeto pelo todo. que você acha, passou de 1 Geralmente é 1 milhão milhão. Só de a parte dólares. acústica. É 1 milhão de dólares. O projeto todo, Projetos eu diria. todos. Tipo, Projeto, inclui, execução, tudo. construção Nós das estamos falando de coisas. 6 milhões de reais. É fora da nossa Fora da realidade. nossa Assim, realidade. só a quantidade de equipamento analógico vintage que tem naquela sala já pagaria o projeto todo. De Sim, começo ao o cara fim. o cara que gasta 1 milhão de É. dólares numa acústica, ele deve ter o triplo. Não, só pedal de guitarra velho e teclado velho e guitarra, todas as coisas vintage, pá, que você não acha. Pô, que só sonho, que mano, é imagina. bizarro. A quantidade de Mas equipamento que tem eu lá vou dentro. pesquisar é surreal. mais sobre esse estúdio. Cara, de quem é a tua referência na engenharia acústica mundial? Cara, eu tive muita sorte de trabalhar com uma das referências que a gente estudou na faculdade, que é o Peter D'Antonio. Ele escreveu um livro que a gente usava na faculdade como referência, e quando eu cheguei no estágio, sorte do destino, ele estava trabalhando com a empresa. Caralho, mano. E eu trabalho com ele até hoje, ele me ensinou muita coisa. Eu tive a grande sorte de poder beber da fonte. O bicho é... É o velhinho lá? Ele É ele que mexeu lá naquele prédio lá de Dubai, lá, que fez um acústico, não foi esse cara, hein? Cara, de Dubai eu não sei, mas ele fez muita coisa que a galera... A Blackbird, por exemplo, Caralho, ele que fez o projeto miraculoso daqueles difusores em volta da sala. isso aqui. Esse projeto faliu a empresa que fez os difusores de tanta madeira que foi usada. E o cara é uma lenda do ramo, assim. Projetou vários difusores. Qual o nome dele mesmo? Peter D'Antonio. Pinter Antônio. Pra galera pesquisar aí. O bicho é brabo. Nossa. Felizmente o livro dele é só em inglês. Ele é americano? Ele é americano. Ele é correto. americano. E eu acabei bebendo muito da fonte dele, assim, por ter a oportunidade de trabalhar com ele, assim. E eu diria que eu só tô aqui por causa dele, então Pô, que irado, mas. salve o Peter. O Massa, cara é um massa, gigante, massa, muita gente massa. boa. Cara, vamos começar a abrir a pergunta pra galera aí. Galera no chat pode mandar pergunta, a gente vai responder. Eu já vou começar com algumas perguntas também. Cara, a parte de difusor, né? Você fez esse difusor aqui pra nossa sala. Aqui não dá pra mostrar pra galera porque a câmera tá bem atrás dele. E deixa eu ver como tá a nossa GoPro. A nossa GoPro aqui dá pra virar a nossa GoPro. Vamos ver. Aqui nós temos um difusor, galera. Ali. Ó, tá uma bagunça aqui no estúdio, hein? Esse difusor aí, mano. A parte de difusão, ela é mais complexa, ela é mais simples que na parte dos ressonadores? Como funciona? Fala um pouco para nós um pouco de difusão. E como funciona essa relação de controle, de absorção e difusão? Cara, essa é uma ótima pergunta. O difusor, ele é em si só uma ciência, né? A previsão de como um difusor se comporta, ela é mais difícil do que o de um absorvedor. A gente consegue usar modelos matemáticos mais simples para prever como esses ressonadores funcionam do que a gente tem que usar para prever os difusores. Então, geralmente, a gente acaba usando designs mais conhecidos para difusores. Esse daí é um difusor tipo QRD e ele é o ponto mais importante desse difusor dessa unidade específica, que ele é um difusor assimétrico. Então, se você pegar uma unidade dele do centro para a esquerda e do centro para a direita, eles são diferentes. E por que isso é importante? Porque quando você projeta um difusor, você projeta uma unidade dele, né? E aí você calcula a difusão de uma unidade. Só que tem um efeito que acontece que quando você coloca duas ou mais coisas iguais uma do lado da outra, ele prejudica muito o efeito da difusão. Então, quando você tem uma coisa assimétrica de um lado para outra, você consegue projetar um difusor e modular essas unidades de uma maneira que você reduza essa redução da difusão para manter o efeito geral da coisa. Então, é difícil projetar difusor com confiança, assim, porque os métodos de cálculo para isso são bem complicados. Mas é importante. Agora, a gente claramente não usa tanto difusor quanto a gente usa absorvedor, né? E o grande motivo por isso é que a gente precisa de muito material para baixar o tempo de reverberação, o tanto que a gente precisa para resolver os problemas que a gente percebe da sala, né? Mas o difusor é uma superfície muito importante, porque se a gente só botasse absorvedor aqui dentro e não botasse nenhuma difusão, essa sala ia se sentir morta. Você ia ficar aqui e não ia ter nada que retorna o som que você ouve para você, tipo, dando uma espacialidade, dando um senso
de que a sala é viva de algum jeito, E né? tu acha que os difusores, por exemplo, no Mercado Livre também tem bastante difusores, né? Então tu acha que o Sim. difusor é algo mais fácil de tu pegar, porque tipo, tem o Skyline, tem o QRD, que tem vários tipos, né? O que é importante na hora de um cara que tem, por exemplo, um home studio, o que ele levar em consideração para comprar um difusor? Porque eu já vi os caras vendendo difusor no Mercado Livre que é uma palhaçada, mano, que é espuma. Isso aí não Sim. difunde porra nenhuma. Não, assim, difusor, não, em geral, a gente não quer que ele absorva nada. Ou absorva o mínimo possível. Então ele tem que ser, em geral, de um material reflexivo. Madeira, a galera faz de plástico às vezes também, mas geralmente madeira é o mais usado em estúdio. Se é difícil de achar dado de absorvedor, é mais difícil ainda de achar dado de difusor. Porque Sim. a medição do difusor é muito difícil e pouquíssimos lugares fazem. Então, eu vou aqui chutar que dos difusores do Mercado Livre, de nenhum você vai achar dado. Se tiver, Né? pode ser fake. Provavelmente. Eu vou chutar que você não vai achar, porque Entendi. é muito difícil. Aí agora, com isso em mente, o que você tem que olhar? Primeiramente, você não quer alguma coisa simétrica. Porque se você tiver um difusor simétrico, você não vai conseguir fazer essa modulação. E aí você vai colocar várias coisas que são iguais uma do lado da outra e você vai matar a difusão que você está tentando criar só pelo fato de você estar usando vários. Ah, então eu vou usar só um? Não, porque você também precisa de área de difusor para a parada fazer sentido, né? Então, a dica que eu dou é procura alguma coisa que não seja simétrica de um lado para o outro. E se você estiver usando tipo um Skyline, que é um difusor 2D, não seja simétrico na dimensão para cima e para baixo, que aí você consegue virar eles e fazer. Esse que você fez aqui é um. É um QRD. Ele basicamente ele é simples de fazer isso aqui, né? Ele é simples Ele de é simples fazer. de fazer. Depois que você tem o projeto, o cálculo ali, a exato. execução dele em si, Sim. acho que foi o mais simples de fazer. Os 1D, que são esses daí tipo QRD, geralmente são mais simples de executar. Os 2D são mais complicados porque eles têm muito mais módulos, né, muito mais profundidades, então geralmente exige mais trabalho para fazer. E geralmente nessa aplicação aqui de estúdio em que a gente está colocando ele mais no fundo da sala, a gente quer um difusor 1D, que ele devolve mais energia para a gente, e a gente está mais longe dele. Se a gente estivesse mais próximo desse difusor, talvez a gente quisesse um difusor 2D, porque ele devolve menos energia, porque ele difunde em dois planos, né? Ele está difundindo só nesse plano, um difusor 2D difundiria nesse e nesse ao mesmo tempo, então a energia difusa é espalhada mais, então ela é mais fraca no campo próximo. Show de bola. Vamos pegar as perguntas da galera aí, que a gente já vai dar quase 1 hora de live aqui. Juvenal Vitor, para quem mora em apartamento, o que você recomenda? Um tratamento básico para não incomodar o vizinho? Cara, é ótima pergunta e essa toca em outra grande falha de concepção aí. Tratamento acústico e isolamento acústico são coisas 100% diferentes. Tratamento acústico não vai fazer o seu vizinho ficar menos incomodado com o seu barulho. A única coisa que resolve isso é fazer isolamento acústico. E aí se você está num apartamento e você quer fazer um isolamento, você tem que fazer essencialmente outra sala dentro do seu apartamento para isolar a vibração de dentro da sala do prédio, que é isso que incomoda o seu vizinho. Então são coisas diferentes para fins diferentes. Então, se você mora num apartamento e você tem problemas de isolamento, provavelmente vai ser bem difícil de resolver. Fazer amizade com o vizinho seria o melhor. Provavelmente. Eu acho que vai ser... E talvez não usar um monitor tão grande, né? Um monitor menor, né? Aí ouvir mais baixo com certeza vai ser a melhor solução. Não queira ter um monitor de 8 polegadas no apartamento que tu vai incomodar. E provavelmente sem um sub também, porque baixa frequência é o que mais transmite por ter mais energia. Então, é isso, assim, não tem uma solução muito fácil para isolamento. Beleza. Pergunta do Lupe. É o grande Lupe, brother nosso da gravadora. Vale a pena ter um tratamento básico? Vale, com certeza vale. Se você tiver, vou dizer, 3, 4 painéis de lã, qualquer lã, tipo grossa, de, sei lá, 10 centímetros, você já consegue resolver muita coisa. Bota ela nos pontos de primeira reflexão aqui das paredes do lado, bota na parede da frente, na parede de trás para quebrar o flutter das superfícies paralelas. Seu tempo de reverberação já vai diminuir muito, você vai resolver a maioria do flutter. Idealmente, se você conseguir colocar alguma coisa no teto para quebrar o flutter do chão e do teto também, maravilha.
vai resolver a vasta maioria dos seus problemas de média para cima. É o que a galera já faz já, então, tipo... Então de exato. 500 para cima pode ficar tranquilo que tu tá bem controlado. Sim, agora se tu quiser resolver as frequências baixas, não aí adianta querer gastar é dinheiro para resolver essas coisas que o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Não é algo tão simples e que tentarem te vender, talvez estejam te enganando e cuide que não é algo tão simples. Né? Aí eu realmente recomendo fazer um estudo detalhado sobre isso, porque senão o que vai acontecer é que você provavelmente vai investir bastante dinheiro na coisa e não vai ser o que você estava esperando. E aí você vai acabar frustrado e gastando dinheiro em coisa que não vai resolver o seu problema, o que só aumenta a frustração. Então, para resolver baixa frequência, eu realmente recomendo fazer um estudo detalhado da coisa. Legal. O Condes perguntou: quem tem apenas Best Trap 10, mais espuma acústica atrás do monitor, como fazer o melhor aproveitamento? Cara, depende do que é o seu Best Trap, né? Voltando aí pra nossa conversa. Se o seu Best Trap for espuma... Na verdade não é um Best Trap, ele é só um absorvedor. Tenho más notícias pra você. Mas aí você entra, né, nessa questão de ter os painéis de espuma / delay para você fazer esse controle das primeiras coisas. E se você tiver absorvedores de grave, que são realmente absorvedores de grave, eu também recomendo fazer um estudo aí da sala para ver quais são as frequências que você quer tratar e onde você vai conseguir tratar elas melhor. Basicamente, acho que a gente não tem que desanimar a galera que achar que o tratamento básico que vocês fazem é uma bosta. Ele é um tratamento básico. É só deixar claro que vai ser muito difícil, com pouco conhecimento, você conseguir tratar frequências baixas, né? Eu falo isso porque a coisa é difícil mesmo. É difícil saber, por qualquer regra do dedão, se a coisa vai funcionar. Eu evito dar esse tipo de conselho, mesmo estando fazendo isso há anos, porque eu sei que eu não vou conseguir acertar 100% das vezes. E você tem faculdade. Exato. Então, eu sei que o problema é complexo e eu sei que eu só vou confiar realmente na minha recomendação se eu pegar o caso e simular a sala com a posição dos falantes da pessoa, onde ela está sentando, com a dimensão da sala certinho, geometria certinho, e botar o absorvedor que ela quer usar lá para ver se vai ser efetivo ou não. Porque o buraco é mais embaixo, é muito difícil de dizer então, se chegar alguém te oferecendo uma solução fácil, num preço fácil... Suspeito. Em média, suspeito. Um engenheiro acústico jamais faria isso. Em média, suspeito. Eu lembro de uma frase que você falou pra mim, que ficou muito marcada, que você falou assim, ó: eu não vou botar nada no teu estúdio que eu não possa calcular. Correto. Isso aí ficou muito na minha cabeça, porque às vezes não é isso que infelizmente vendem, né? Que tipo, não, isso aqui, bota isso aqui, que isso aqui vai resolver, isso aqui vai ficar bom. E, né, enfim. Eu lembro muito dessa frase que você falou. Qual a diferença de tratamento acústico para isolamento? A gente já respondeu, né? Mais perguntas, e galera. Qual a importância de ter um subwoofer no estúdio? Pô, ótima pergunta. Cara, sub é incrível. Eu recomendo muito subwoofer. Um subwoofer vai fazer os meus graves ficarem melhores? Não necessariamente. Mas a grande sacada do subwoofer é: você tem os falantes principais do seu estúdio, que são um par estéreo em média, né? E eles têm que estar no posicionamento de par estéreo para o estéreo funcionar, porque o estéreo é uma ilusão sonora, né? Então, para essa ilusão funcionar, eles têm que estar configurados de uma maneira específica. Essa é a melhor posição para você ter a sua fonte de grave? Não necessariamente. Então o subwoofer te permite separar isso do seu falante principal e colocar ele em outro lugar em que o grave vai potencialmente funcionar melhor. Então essa é a grande sacada do subwoofer, conseguir mover ele na sala e tentar achar um lugar que ele funcione melhor. Você também consegue fazer a equalização do nível de grave que você tem. Você quer mais grave, você consegue botar o subwoofer mais alto. Você quer menos grave, você consegue botar o subwoofer menos alto. Então ele é uma ferramenta, ele não vai necessariamente resolver o seu problema, mas ele te dá a oportunidade de tentar de um jeito que os monitores sozinhos não te dão. Então é uma ferramenta muito boa e eu recomendo, e eu gosto muito de sub. A gente geralmente usa sub em todos os estúdios que a gente faz quando possível. Tem falantes que são full range, que realmente falam baixa frequência, mas é bem comum você ver a vasta maioria dos monitores que supostamente falam em baixa frequência tem um roll-off em 40 Hz no máximo. 30 Hz no caso de um falante grande. Então, se você tiver um subwoofer bom e grande, você consegue ter de 16 Hz até 150 Hz, independente, falando no nível que você preferir e na posição que ele ficar melhor para o seu setup. Tá.
Mas agora você está falando isso de uma sala controlada nas baixas frequências, ou tu acha que o cara que não tem um tratamento acústico, o subwoofer não pode virar um problema? Assim, você vai ter o problema independente de usar o subwoofer ou não, se você não tiver um tratamento. Saquei. A questão é que você vai ter mais ou menos problemas, né? Você tem o problema de as coisas sobrarem no tempo, por causa de você não estar tratando a ressonância, e você tem o problema de você não estar conseguindo excitar aquelas frequências, porque ou a sua caixa não fala abaixo de 40 Hz, ou você está colocando elas num lugar que você está num nó e você só acaba não ouvindo as coisas porque está posicionado num lugar ruim. Então o sub vai te dar a chance de ter a extensão e ter uma resposta em frequência mais balanceada, apesar de você ainda obrigatoriamente ter que tratar e absorver a ressonância da sala para não ter a sobra no tempo e não ter uma sala que soa o woof e você fica ouvindo o bu, 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 bu de todo grave ressonando o tempo todo. Saquei. Uma pergunta muito boa aqui. Lucas, monitores na mesa atrapalham no áudio? Cara, sim, Sim. atrapalha. Você tem várias coisas acontecendo. E a mesa é um problema de estúdio inerente até hoje, né? Tipo, até nesse setup aqui, que a gente tem uma mesa de estúdio com um falante em pedestal, a gente ainda tem uma reflexão da mesa que chega aqui muito, muito próximo do som direto e causa um comb filtering, que é um problema que é insolúvel, porque tem que ter coisas na A gente mesa. precisa da mesa para E trabalhar. a mesa é um lugar que precisa ter equipamento e precisa ser prático. De nada adianta você ter a mesa se você não conseguir botar as E a coisas gente que você fez ela precisa sob trabalhar. medida ainda e tirando o máximo possível, né? E esse é o problema que não tem solução. Agora, se você bota os seus falantes em cima da mesa, se você não angular eles, você já está saindo do eixo de diretividade do falante. Esse é um problema número 1. Problema número 2 é, se você não isolar esse falante com isoladores acústicos decentes da sua mesa, vai tudo vibrar. E isso vai criar outras frequências artificiais e vai mudar a resposta do seu falante, que não é o que você quer. Isso é fácil de resolver, né? Botar em stands. Que tem no Mercado Livre e esse Tem você no pode Mercado comprar. Livre e idealmente você também usa, que nem aqui tem os Aí você tive que Spotify mandar fazer, né, cara? para isolar O o Isoacoustic falante do stand para ele não vibrar e criar parte desses problemas também. Tem stands mais caros que vêm com isso junto, mas são significativamente mais caros. Mas algum tipo de isolamento embaixo do falante é bastante Esse recomendado. Isoacústica é bem interessante. O problema é que não tem no Brasil para vender esse. É. E ele é bem barato. É. Ele é fácil de resolver. Esse é um problema fácil de resolver. Mas um stand, tipo aquele ali, a galera não tá vendo, mas outros monitores, é um stand de Mercado Livre. Esse aí dá pra comprar no Mercado Livre. Dá pra comprar. Que é simples, já vai resolver um problema. Correto. Não resolve tudo, mas é melhor do que já botar na mesa. É um problema a menos. Exato. E tipo, outro problema que a mesa causa é você tá muito restringido aonde posicionar os falantes. Você pode colocar geralmente onde cabe na sua mesa e essa não necessariamente é A, a melhor posição para a ilusão do estéreo funcionar e B, a melhor posição para a resposta da sua sala. Então você se limita no quanto você consegue fazer de maneira semelhante ao quanto você se limita por não ter um sub, quanto ao leque de opções que você tem. Pergunta pessoal, antes que eu leia as outras ali, antes que eu esqueça também. Recomenda para nós aí um monitor para quem tem um tratamento básico em casa, home studio, e um monitor para quem tem uma sala boa, tratada, igual a nossa aqui, de nível profissional. De gosto seu. Cara, Sem falar que esse não é o melhor ou o pior, é um gosto porque é muito Sim. pessoal o monitor, né? Mas de gosto seu, o que você recomendaria para quem tem uma sala com tratamento básico, sem controle das baixas, e um de um estúdio profissional? Cara, eu gosto muito de Neumann. Eu tenho um par de Neumann, eu já ouvi vários pares de Neumann e eles geralmente soam muito bem. O que eu gosto da Neumann é que os dados deles são publicados, todos os dados. E eles são falantes que geralmente tentam ser flat, o mais flat possível. E eles não são falantes extremamente caros. São falantes baratos? Nem um pouco. São ultra caros? Podem ser, mas não necessariamente. Então você consegue pegar pares de Neumann tipo a KH80, que é uma caixa pequena, que você consegue usar em home studio bem e com um sub fica incrível, e usar isso numa sala menor até uma sala média, tratada ou não, é um falante ótimo. E você também tem modelos da Neumann maiores e mais caros que vão satisfazer qualquer estúdio grande sem ser um preço absurdo. Não tem... algumas delas até tem DSP embutido, mas várias delas não, e você consegue em média desabilitar isso.
eu tendo a preferir não usar DSP direto na caixa, usar só a caixa full analog. E a minha experiência com o Neumann em relação do quando você precisa investir pro quanto a caixa te entrega, geralmente é muito boa. Custo-benefício legal. E você tem informação sobre o falante. Você tem informação e tem confiança no que ele vai fazer antes de... O Rafinha tava querendo de trocar ver. as focal dele pelos Neumann ali. Pois. A gente testou aqui as Neumann, né? Você trouxe as Neumann Eu trouxe aqui? as Neumann e ficou incrível, cara. Tipo, mesmo a KH80 com um sub grande, tipo, fica muito bom aqui. Mas pra quem não sabe, eles ficaram aqui testando porque eu tava em turnê na Europa, fiquei 45 dias, eles ficaram fazendo de laboratório aqui os dois Desmontamos estúdios, tudo. porque o outro estúdio aqui no Ótimo, lado. melhor laboratório. Botaram as caixas do Rafinha aqui, botaram as minhas pra lá, trouxe as tuas, que legal, mano. Boa, essa era uma dúvida que eu queria ter. Neumann, tua indicação... Gosto muito de Neumann. É Neumann, beleza. Tem todo um lance por trás do alinhamento de sala, principalmente o centro da sala. Se alguém mexe nos monitores sem querer, tem que fazer todo o alinhamento novamente ou o zoiômetro resolve? Essa é uma boa pergunta. Eu posso falar por mim? Cara, aqui é difícil mexer, mas ali não dá pra galera ver. Eu marquei com fita os lugares, porque às vezes vem a tiazinha limpar aqui e ela precisa mover. Eu marquei o hotspot com fita crepe no chão. Assim, você não precisa ser ultra preciosista com a posição em questão de, tipo, 1 centímetro. Porque, né, pô, você tá sentado aqui, você se mexe mais que isso naturalmente. Então você já causa essa diferença só de se mover. Você mexeu a coisa por 30 centímetros, provavelmente vai fazer alguma diferença. Você não quer que as caixas estejam muito desalinhadas uma da outra, nem que elas estejam... Idealmente a gente quer as caixas... você centrado na sala e as caixas com o triângulo em relação a você, em relação a esse centro, né? Então isso é importante de manter. E agora, você mudou um pouquinho, precisa refazer tudo? Não. Agora, se você estiver falando do alinhamento em termos de equalização, talvez seja bom refazer, porque aí a equalização mexe com coisa de fase, a coisa de fase é bem dependente de posição. Se você tem uma equalização que foi feita, seja com SonarWorks, ou seja com um Tri9, ou seja feito na mão, e você mexeu as caixas substancialmente, eu recomendo refazer. Alinha, fita crepe, marca no chão, pedestal. É isso. Fractal Joke, qual a indicação do posicionamento das caixas na sala? Tenho visto recomendações de posicionar os monitores encostados na parede traseira para reduzir reflexões. As somas das reflexões primárias seria menos pior. Cara, boa pergunta. A gente inclusive tem um aplicativo aí, momento da publi. A gente tem um aplicativo aí da Red Acoustics que chama ROX. E ele funciona especificamente para achar a melhor posição de escuta e de falantes para salas retangulares, que é a vasta maioria das salas aí que a galera tem de home studio. Nem todas elas são retangulares, mas tem um nível de aproximação que você pode usar. E não tem uma resposta fácil. Varia da dimensão da sua sala, varia dos falantes que você tem e da faixa de frequência que eles trabalham, e varia de onde você está sentado. Quando você aproxima elas do fundo da sala, você começa a mudar a frequência do cancelamento que essa distância para o fundo da sala causa. Assim como quando você aproxima ou afasta do lado da sala. Então você tem esse efeito que chama Speaker Boundary Interference Response, que é tipo, essencialmente a interferência que o falante causa com as superfícies adjacentes. Isso acontece com o teto, acontece com a parede de trás, acontece com o chão, acontece com a parede do lado. Você geralmente só consegue mudar as da parede de trás e da parede do lado. E isso causa um nó, né, em baixa frequência. Então você vai ver que conforme você muda isso, esse nó em baixa frequência vai subir ou vai descer. Mas você não vai eliminar ele, mexendo isso para frente e para trás. Você, em relação à parede de trás, você não tem tanta reflexão de média alta forte, mas você tem reflexão de média alta em relação às paredes do lado. Então, talvez afastar mais das paredes do lado seja uma boa ideia, mas aí depende para onde você olha. Tudo vai depender. Exato, e você vai afetar as reflexões de média alta e você vai afetar a resposta de baixa frequência ao mesmo tempo. Eu lembro que tudo dependia, porque eu lembro que quando tu projetou a minha sala, o lado do alto-falante, né? Tu mudou as caixas, invertou, tu simulou com o alto-falante, com o sub virado para fora, né? E depois tu só inverteu as caixas e deu um resultado totalmente diferente na sala, né? Se a gente trocar as caixas aqui, vai soar totalmente diferente. Vai soar diferente, porque o woofer vai estar pro lado de fora. Essa sua caixa tem uma coisa bem legal que esse bloco do tweeter e do mid-range, ele rota, né? Ele rota, Então você pode usar ela tanto de pé, quanto usar ela deitada. E no seu caso,
usar ela deitado com o woofer para dentro fez uma melhora muito significativa. Em baixa frequência, primeiramente, e é aí que a gente começa a tomar as decisões para esse tipo de coisa. Então, não tem uma regra do dedão. Eu recomendo testar isso fazendo diferentes configurações. Se você puder medir, eu recomendo medir. Não precisa de muita coisa para medir. Geralmente a galera já tem uma interface de áudio. Se você comprar um microfone desses mais simples ou omnidirecionais, você consegue medir. Essa é uma ferramenta bastante importante para quem tem estúdio, porque aí você deixa de só confiar no seu ouvido e você consegue medir as coisas e tipo, calcular coisas de verdade e ver o que você está ouvindo e começar a criar correlações com o que você percebe versus com o que as curvas te dizem. Isso é muito importante, é uma ferramenta que eu recomendo muito para ter, principalmente se você vai ter mais caixas e subwoofers para você poder ver como as coisas estão se alinhando uma com a outra. E aí, você tendo isso, você consegue fazer várias iterações, mexendo e vendo o que fica melhor na curva medida. E você consegue também fazer isso auditivamente, mas é muito difícil fazer AB mexendo e ouvindo. Sim. No momento que você ouviu e aí você foi, mexeu tudo, e você vai ouvir, sua memória auditiva já não é aquela coisa. Então é complicado. Cara, uma pergunta legal aqui do William. O meu quarto não tem acústica. Uso um headphone DT880 que é aberto. A sala sem acústica pode dar problema? No headphone, não. No headphone, não. Headphone é Headphone, daí até complementando, o Edu aqui falou, ou seja, invista num bom headphone. Um headphone resolve problemas? Resolve o problema que você não está mais ouvindo a sala, né? Você está ouvindo só o som direto do seu headphone, seja ele aberto ou fechado. Você vai mudar a resposta do fone, ele sendo aberto ou fechado, mas você não vai ouvir a sala efetivamente. E se você for ouvir, vai ser num nível ínfimo, assim, porque a quantidade de som que vaza do headphone não é suficiente para você citar a sala e ouvir ela de volta dentro do headphone. E se você ouvir, vai ser num nível muito inferior ao som direto do headphone. Então daí agora entra um pensamento lógico. Se eu tenho uma sala, um apartamento, por exemplo, não tenho grana de investir numa acústica, né? Investir num headphone bom seria melhor que investir num monitor caro, por exemplo. Às vezes sim. Sem acústica. Às vezes sim. O headphone é muito bom para ter referência das coisas. Coisas que não são tão boas no headphone é, por vezes, a espacialidade das coisas, né? Porque você está ouvindo só as coisas no seu ouvido e você não tem tanta referência de espaço quanto você pode ter numa sala, assim. Então, talvez onde as coisas estão posicionadas aí nesse estéreo que você está ouvindo no headphone não seja 100% igual a você ouvir numa sala tratada com uma mix, mas você consegue tomar muito boas decisões já com headphone. Mas o problema é as baixas também. Não, porque não, acho que não. Não, porque não tem nada, não tem uma sala com frequência de ressonância dentro do seu headphone, né? Então você está ouvindo só o som direto e a resposta do fone. Agora, se o seu fone tem muito grave, você vai ouvir o grave do fone sobrando, né? Mas você não tem uma ressonância sobrando entre a sua orelha e o headphone. Você está suscetível a como o headphone soa. Então, se você tiver um headphone relativamente neutro, ou que você conseguiu equalizar aí, como você pode equalizar vários headphones para ele soar de uma maneira neutra, você vai ter uma boa referência. Consegue headphones são ótimos. Indicar um custo-benefício e um Pro? Cara, não sei. Não sabe não sei, eu não tenho nomes para fone. Não tem pra fone de referência, assim, para usar para esse tipo de coisa. Porque eu acabo Porque tu trabalha para não usar headphone, né? Exato. Tu trabalha para não usar o headphone. Exato, então eu acabo não me envolvendo. Eu tenho um Sony, mas é Bluetooth. É um Sony, o WHX6, ou talvez eu esteja falando errado o modelo. Eu gosto muito dele, mas ele não é perfeito de fábrica. Eu equalizei ele para ficar de um jeito que eu sei que soa flat. O Rafinha tem um Audize, né? Não sei. É caro pra cacete, mano. Mas Volta e meia eu vou ali e roubo do estúdio dele. Eu sei que bom, tem outros grandão, Sonys... mano, é bom, é caro pra cacete. Vendo uma caixona assim e tal. Geralmente a galera usa fone semi-aberto ou aberto, né, pra esse tipo de coisa. E tem várias marcas aí que fazem, mas eu não vou ter uma recomendação que eu sei que funciona. A última pergunta que precisa acabar aqui, família, liberar o Rinaldi. Qual o investimento mínimo honesto para acústica básica? Pretendo pegar uma Adrian 7. Cara, depende do seu objetivo. Você quer resolver só os problemas de média alta, você consegue resolver isso daí com, sei lá, uns 500 mil reais. Você consegue comprar
uns 4, 5 painéis, Botar ou a mão até na mais, massa e fui fazer, tipo, tratamentos de média alta. Agora, você não vai conseguir resolver baixa frequência por custo de material. Aí Primeiro, tem que gastar assim, dinheiro, tipo, não tem jeito. tem que gastar dinheiro, tem que fazer vários painéis e a quantidade que precisa, tem que ter quantidade de dinheiro e de espaço para fazer os painéis. Então é bem mais complicado. E aí eu recomendo um projeto com alguém que saiba o que está fazendo. Não gaste dinheiro sem alguém que tenha certeza Exato. do que... Senão você provavelmente vai gastar dinheiro e não vai resolver o seu problema. Se alguém te falar que tem a fórmula secreta, o painel secreto, que ele vai te vender pronto e não pode te falar o que tem dentro, não confia. Exato. E assim, eu já errei muito calculando e achando que a minha ideia ia dar certo, e chega lá na hora e calcula e, putz, cara, na real não deu e só piorou a situação para dar recomendações vagas sobre a coisa. Então é muito difícil e tem muitos jeitos da coisa dar errado. Sim. Jeitos que você não consegue nem imaginar que estão causando problema. Porque tem muitas coisas... Muitas variáveis ao mesmo tempo. Então, tipo, você tem que ser humilde e aceitar esse fato de que você não vai conseguir ter a solução de cabeça, assim, só na intuição, porque você é foda ou qualquer coisa. E reconhecer que o problema é grande e você tem que calcular as coisas para realmente ter certeza que elas vão funcionar. E não tem jeito de ter certeza se não calculando. É o único jeito que você vai saber que as coisas funcionam antes de fazer, calculando. E tem que saber calcular. Galera, é de 500 a R$1.000. Ele não falou 500 mil reais, tá? 500 mil reais, pô, você fala, você resolve todos os problemas. Pode ficar tranquilo que você resolve, 100 mil dólares. Cara, muito obrigado, valeu. Eu agradeço. Queria dizer que, pô, mano, o Rinaldi, ele virou um amigo nosso aqui. Ele mora aqui perto de Floripa, mora aqui perto da Ártica. A gente surfa, hoje a gente tava surfando junto no matadeiro lá. Então a gente vai ter mais vezes o Rinaldi aqui. Eu acho que as próximas vezes vai ser bem útil aí pra comunidade. Tá todo mundo te agradecendo aí. E vamos trazer para falar de assuntos específicos. Vamos tirar uma live um dia falar só sobre difusão. Vamos pegar o que a galera quer saber. Vamos tirar um dia só para falar de monitor. Um dia para falar. Pô, mano, agradeço demais a tua disponibilidade. Deixa a Red Acoustic, né? A rede social da Red Acoustic, quem quiser conhecer. Quem quiser conhecer, tem o meu Instagram, @rinaldipp. Quem quiser entrar em contato comigo pode ser por lá. Pode ser pelo Instagram da Red Acoustics, que é red.acoustics também. Quem quiser mandar um e-mail também, rinaldipp@gmail.com. Pode mandar pergunta lá, a gente responde. Tamo aí. Não, vamos ficar enchendo o saco do cara, né, mano? Pô, e aí, pra fazer um painel de lã de rocha? Porra, bicho, vamos ter a noção das coisas que o cara tem tempo, né? Porque sabe, né? Os bagres são foda, mas às vezes o cara vai ficar enchendo o saco do cara. Tô dando a real, galera. Vamos respeitar o profissional, né? Vamos respeitar, mas tamo aí. Não, mas se tu falou na internet, pode mandar mensagem que eu vou responder, bicho. Eu conheço a turma. Pode mandar mensagem que eu vou responder, mas de graça é só aqui. De graça é só aqui, tudo tem um preço. Mas é bom, a gente vai voltar, o Rinaldi vai voltar aí, com certeza a gente vai tirar bastante dúvida da galera. Ele é do time da Ártica. Também, se você entrar no site da Ártica lá, entra na parte estúdios, fala o nome da empresa dele, o nome dele, você vai dar um Google, vai procurar. E quem quiser fazer um projeto com o Rinaldi também, pode resolver o teu problema aí, eu super recomendo. A gente só recomenda coisas que a gente trabalhou, profissionais que a gente acreditou. Tudo que a gente fez aqui nesse estúdio é com excelência, então eu confio demais no teu trabalho. Obrigado. Muito obrigado. E obrigado pelo conhecimento, cara. Isso aí é free pra galera e conhecimento nunca é demais. E logo você tá de volta aí. É isso. Obrigadão. Valeu, valeu, galera. Tamo junto. A próxima a gente resolve o problema do microfone. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.